Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na aula número 29 de Introdução à Programação nós falaremos sobre ordenação. Nós vimos na última aula como realizar busca, realizamos a busca sequencial e a busca binária, e para a realização da busca binária era necessário que os nossos elementos do nosso arranjo estivessem ordenados. Né? E como que a gente ordena? Né? Se a gente tem um arranjo de elementos que não estão ordenados, como que a gente faz para ordená-los? Né? E é justamente esse o assunto da aula de hoje. Já vamos começar com um algoritmo conhecido como método bolha de ordenação ou bubble sorting. E qual que é o princípio desse algoritmo? Né? Ele vai receber um arranjo como parâmetro, o tamanho do nosso arranjo, e a ideia dele é ficar olhando para os pares adjacentes de elementos do nosso arranjo, né? Um elemento à esquerda e o elemento vizinho dele à direita. Se o elemento à esquerda for maior do que o elemento à direita, isso quer dizer que a ordenação relativa desses dois elementos está errada. Então ele troca esses dois elementos de posição. E ele repete esse passo muitas vezes até garantir que o arranjo esteja totalmente ordenado. Então a implementação desse algoritmo é baseada em dois laços. Temos um laço aqui utilizando a variável ut, que começa do tamanho menos 1, e enquanto o ut for maior do que 0, o ut menos menos. Né? Então ele começa do último índice válido do nosso arranjo até a posição 1. Ele vai descendo de 1 em 1 até a posição 1. E o laço interno ele é baseado aqui na variável i, ela começa com 0, enquanto ela for menor do que o ut e mais mais. Qual que é a ideia aqui? Né? Ao se comparar o elemento que está no índice i com o elemento que está no índice i mais 1, se o elemento do índice i, né, que é o elemento que está à esquerda, for maior do que o elemento que está à sua direita, em termos de ordenação crescente, isso está errado, então o que ele faz é trocar dois elementos de posição. Como que a gente troca dois elementos de posição? A gente usa uma variável auxiliar para isso. Né? Então coloca na variável auxiliar o elemento da posição i, na posição i copiamos o elemento da posição i mais 1, e por fim na posição i mais 1 colocamos o valor que estava armazenado na variável aux. Né? Então fazemos essa troca, né? Para o primeiro valor de ut, que é igual a tamanho menos 1, nós vamos fazer essa iteração aqui, esse laço interno para o índice 0 até tamanho menos 2, né? Ou seja, enquanto for menor do que o ut, e com isso, sempre que o elemento da esquerda for maior do que o da direita, começando do índice 0, né? Então comparando o elemento do índice 0 com o índice 1, se o do índice 0 for maior, trocam os dois de posição. Daí vai para a posição 1. Se o elemento da posição 1 for maior do que o elemento da posição 2, né, do índice 2, trocamos de posição. Isso até o elemento, comparando o elemento da posição tamanho menos 2 com o elemento da posição tamanho menos 1, que é o último elemento, e faz essa troca. Ao final desse primeiro laço, a gente já garante que o maior elemento de todos do arranjo já está na última posição, por causa dessas sucessivas trocas. Então o próximo laço, né, quando a variável ut for atualizada, ela vai valer, ao invés de valer tamanho menos 1, ela vai valer tamanho menos 2. Por quê? Porque o elemento que está na última posição já está no lugar correto, né? Ele já tem o maior valor entre todos do arranjo. Então agora só precisa repetir essa sucessão de trocas da posição 0 até envolvendo tamanho menos 3, né? Sendo que na última iteração do laço interno vai comparar o elemento da posição tamanho menos 3 com o elemento da posição tamanho menos 2. E vamos fazendo isso sucessivamente a cada conclusão do laço externo, né? Sempre que o laço interno rodar totalmente, vai ter um elemento a mais, pelo menos, na posição certa. Né? Ao final da primeira iteração, o maior de todos os elementos do arranjo vai estar na última posição. Ao final da segunda iteração, o segundo maior vai estar na penúltima posição, e assim por diante, até que todos os elementos estejam ordenados. E essa ordenação é sempre trocando simplesmente elementos vizinhos, elementos adjacentes, comparando o elemento da esquerda com o da direita. Se o da esquerda for maior, é necessário fazer a troca, senão eles já estão ordenados de maneira relativa, então não precisam ser trocados. Então a gente vai repetir essa operação até garantir que o arranjo inteiro está ordenado. Vamos exemplificar aqui. Temos o nosso arranjo com os valores 9, 8, 4, 6 e 3. Começamos aqui na primeira
passada do nosso laço, comparando o elemento da posição 0 com o da posição 1. Nesse caso aqui, o 9 é maior do que o 8, então é necessário realizar a troca. Trocamos esses dois elementos de posição. Seguimos agora comparando o elemento da posição 1 com o elemento da posição 2. É necessário novamente fazer a troca. Seguimos comparando o elemento que está no índice 2 com o que está no índice 3. 9 é maior do que 6, é necessário fazer a troca também. E por fim, nessa nossa primeira passada, comparamos o elemento do que está no índice 3 com o elemento que está no índice 4. 9 é maior do que 3, temos que fazer essa troca também. Concluímos a primeira passada e com isso não precisamos mais olhar para a última posição, porque o 9 já está no lugar certo, ele é o maior valor do nosso arranjo, ele está na última posição, que é o lugar certo em termos de números ordenados, para o maior número de todos, estar na última posição. Recomeçamos aqui o processo agora na segunda passada, olhando novamente para os dois primeiros elementos, né? Comparando o elemento da primeira posição, do índice 0, com o elemento da segunda posição, posição índice 1. 8 é maior que 4, realizamos a troca. Comparamos agora 8 com 6, 8 é maior que 6, realizamos a troca. Comparamos 8 com 3, 8 é maior que 3, realizamos a troca. Terminamos assim a segunda passada, o 8 também já está no lugar certo do arranjo. Na terceira passada, vamos olhar aqui, recomeçar, né, comparando o primeiro elemento com o segundo. Testamos se 4 é maior que 6, não é, então ele, de maneira relativa ao que o 4 já está no lugar certo em relação a 6 por enquanto, então não fazemos a troca e vamos para o próximo par de números. Comparamos 6 com 3, 6 é maior que 3, então é necessário fazer a troca. Terminamos assim a terceira passada. Voltamos aqui na quarta passada a comparar o primeiro elemento com o segundo. 4 é maior que 3, precisamos realizar essa troca. Terminamos a quarta passada e com isso terminamos a execução do nosso algoritmo, né? Já que 4, 6, 8 e 9 já estão na posição certa, consequentemente 3 também já está na posição certa. O nosso arranjo está ordenado. Como foi comentado durante a discussão do código, né, na primeira iteração a gente de fato vai comparar, vai verificar todos os pares de número, né, começando do valor que está no índice 0 comparado com o índice 1, do índice 1 com o índice 2, do 2 com o 3, até do n-2 com o elemento que está na posição n-1, ou se a gente estiver chamando o número de elementos de tamanho, até o elemento que está no índice tamanho menos 2 com o que está no tamanho menos 1. Mas ao final dessa primeira iteração, o elemento que está na última posição, na posição tamanho menos 1, é o maior de todos do arranjo, então não precisamos mais olhar ele novamente. Então a gente não precisa ficar toda hora olhando o arranjo até o final, né? Na primeira passada a gente olha o arranjo até o final, na segunda a gente não olha mais para o último elemento, na terceira não olha mais para os dois últimos elementos e assim por diante. E justamente a variável ult serve para marcar esse final, né? O último elemento que vai fazer parte da primeira iteração é o elemento que está na posição tamanho menos 1, tamanho menos 1, mas a cada iteração, né, a cada passada que a gente dá, cada vez que concluímos a execução do laço interno, o que acontece no laço externo é que o ult é diminuído de 1 em 1, porque cada elemento já está, os últimos elementos já vão estar na posição correta, né? E a gente sempre corre aqui de 0 até ult, sendo que o i vale, os valores de i são de 0 até ult menos 1, porque na última iteração desse laço interno, a gente compara o elemento que está na posição ult menos 1 com o elemento que está na posição ult. Ao pedirmos para ordenar um arranjo, esse exemplo de arranjo aqui, que tem 10 elementos, ao final da execução o arranjo vai estar ordenado, porque o nosso algoritmo funciona e pedimos aqui para imprimir esses valores. De fato, ao imprimir os valores do nosso arranjo, os valores impressos estarão ordenados. Note que a gente está usando o próprio arranjo V, né? A gente tinha esse arranjo V com 10 elementos que não estavam ordenados, chamamos a função bolha para ordená-los e ao imprimir os valores eles estão ordenados, ou seja, a gente modificou os valores no próprio arranjo original. Então observem que o que a gente passou para a função bolha foi a referência do arranjo, né? Quando a gente faz essa chamada passando, né, o arranjo como parâmetro, o que é passado é a referência do arranjo. Então as trocas de elementos de fato acontecem no dado original, no arranjo original. Se a gente não
quisesse modificar o arranjo original, a gente só quisesse fazer uma ordenação e usar essa ordenação para alguma coisa, mas mantendo o arranjo original, a gente precisaria ter feito uma cópia do arranjo original e passado, por exemplo, essa cópia para ser ordenada. Vamos aprender um outro algoritmo de ordenação também, chamado de ordenação por seleção ou selection sort. E o princípio dele é, a cada passo, né, ou a cada passada, que a gente chamou aqui no algoritmo anterior, ele encontra o menor de todos os elementos do arranjo, coloca esse elemento na primeira posição, no índice 0. Daí, entre os n-1 ou tamanho menos 1 elementos que sobraram, na próxima passada ele encontra o menor novamente e coloca na posição 1. Encontra depois o menor entre os que restaram e coloca na posição 2 e assim por diante. Ele vai selecionando quem é o menor dentre os números que sobraram, ainda que ainda não estão ordenados, e vai colocando esse menor no início do arranjo, de forma que o arranjo vai ficando ordenado de forma crescente, né? Então, primeiro encontra o menor elemento do nosso arranjo, daí troque o elemento que está na primeira posição do arranjo com esse elemento, encontra o segundo menor, né, o menor entre os elementos que sobraram, sem considerar o primeiro que já está ordenado, coloca ele na segunda posição e assim por diante até que o arranjo esteja todo ordenado, né? Então, se estamos querendo ordenar esse arranjo aqui com os valores 9, 8, 4, 6, 3, inicialmente encontramos o menor de todos os elementos, né? Então, buscamos o menor é o 3, então trocamos o 3 com o elemento da posição 0 do nosso arranjo. O 3 vem para cá, o 9 vai para lá. Na próxima passada nossa, né, a posição de referência vai ser a segunda posição do arranjo, o índice 1, e vamos procurar aqui o menor elemento a partir dessa posição, vai ser o 4, então trocamos o 8 com o 4 de posição. O 3 e o 4 já estão na posição definitiva deles em termos de ordenação. Na terceira passada, começamos aqui na terceira posição do arranjo, né, no índice 2 do nosso arranjo, procuramos o menor entre os elementos que sobraram, é o 6, trocamos o 6 com o 8. Na próxima passada procuramos o menor dos elementos entre 8 e 9, é o próprio 8. Não precisa fazer troca, né, porque o 8 já está no lugar certo. E com isso o nosso arranjo está ordenado, né, porque só sobrou um elemento. Ele obviamente vai ser o menor entre os elementos que restam. Com isso o arranjo já está totalmente ordenado e o algoritmo termina sua execução. Então, como que funciona isso? Nessa primeira implementação está separada uma função para encontrar o menor da função do algoritmo de ordenação por seleção propriamente dito. Vamos começar a falar aqui do algoritmo em si, que vai chamar o algoritmo que procura o menor dentro de um intervalo, a partir de um dado início do nosso arranjo até o tamanho dele. Mas o algoritmo de seleção em si, que vai chamar essa função auxiliar, como que ele funciona? Com o i variando de 0 enquanto for menor do que tamanho menos 1, a gente procura o menor usando essa função auxiliar, que já a gente discute como ela funciona, mas procura o menor entre os elementos que ainda não estão ordenados. Inicialmente passamos como parâmetro, né, o próprio arranjo, né, a referência ao próprio arranjo, o número total de elementos do arranjo, e o que muda é esse i aqui, que é a posição a partir da qual estamos procurando o menor, né? No início, na primeira passada, esse i vale 0, depois vai valer 1, 2 e assim por diante. A função de encontrar o menor retorna a posição do menor elemento, e daí o que a gente faz é trocar o menor elemento, né, o valor que está na posição menor elemento, com o valor que está na posição i. Então, usamos uma variável auxiliar, copiamos o elemento da posição i para variável auxiliar, copiamos o elemento da posição do menor elemento, né, do v pós menor elemento, ou seja, copiamos o menor elemento para a posição i e copiamos o valor que foi salvo na variável auxiliar para a posição onde estava o menor elemento. Fazemos isso aí tamanho menos 2 vezes, né, a variável i, tamanho menos 1 vez, né, a variável i variando de 0 até tamanho menos 2, né, de 0 até tamanho menos 2 nós temos tamanho menos 1 iterações. E como que funciona a função que procura o menor elemento? Ela tem uma condição aqui só para verificar se existem elementos a serem buscados, né? Se o início é maior ou igual que 0, né? Se é um valor válido, e se o início é menor do que o tamanho, que, né, o último índice válido do nosso arranjo é tamanho menos 1. Então só verifica se o índice início foi passado, se foi passado um valor válido para ele. Se foi, ele entra nesse laço que faz o quê? Inicia
o índice do menor elemento como o primeiro elemento, e daí para todos os demais elementos, né, para ir valendo de início mais 1 enquanto for menor do que tamanho, comparamos o elemento atual, o elemento da posição i, com o valor do menor elemento encontrado até o momento, que está lá no índice pós-menor. Se o elemento atual for menor do que ele, então o elemento atual, por enquanto, é o menor entre todos os analisados. Então atualizamos o índice pós-menor para i. Quando terminamos a execução desse laço, no índice pós-menor, vamos ter justamente o índice do menor de todos os elementos do arranjo da posição início em diante, né? Porque das posições anteriores ao início os elementos já estavam ordenados. Então, fazemos isso, essa iteração, né, número de elementos menos uma vezes, chamando a função auxiliar para encontrar o menor e realizando a troca do valor que está do menor valor encontrado, né, do menor elemento, com o elemento da posição i do nosso arranjo, como já havíamos comentado. É possível realizar essa implementação sem precisar de uma função auxiliar? Sim. Né, basta que a gente coloque o código que acha o menor elemento dentro da nossa função seleção. E o código que faz isso, né, é esse aqui da função seleção, já buscando o menor elemento. Então ela não utiliza nenhuma função auxiliar. O que ela faz é, a cada iteração do for externo, ela procura o menor elemento entre os elementos da posição i até número de elementos menos 1, né? Tamanho menos 1. Então o p vai variar de i mais 1, porque inicialmente já falamos que o menor elemento é o que está na posição i, e daí procuramos entre os demais elementos, né, da posição i mais 1, enquanto p for menor do que número de elementos, né, do que tan, comparamos o elemento atual com o menor elemento encontrado até o momento. Só por curiosidade, estão dois links aqui que mostram, que tem vídeos que mostram os algoritmos de ordenação por bolha e de ordenação por seleção funcionando, considerando pessoas, que as pessoas são números e essas pessoas ficam trocando de lugar como se fossem pessoas dentro de um arranjo, trocando de lugar de acordo com o funcionamento do algoritmo. O algoritmo de seleção só que tem uma implementação diferente, mas o princípio é o mesmo, né? Geralmente o algoritmo de seleção é implementado como esse que nós vimos, né, que encontramos o menor e colocamos no início do arranjo, daí encontramos o menor elemento entre os demais, né, entre todos menos o primeiro, e colocamos na segunda posição do arranjo, e assim por diante. Ou, seguindo o princípio contrário, encontramos o maior e colocamos no final, daí procuramos o maior entre os n menos 1 elementos, colocamos na penúltima posição e assim por diante, né? Mas o princípio é o mesmo, né? Ache um valor extremo e coloque ou no início, se a gente procurou o menor, ou no final, se a gente estava procurando o maior. Com isso, encerramos a nossa aula 29 sobre ordenação. Muito obrigado por tê-la assistido. Nos vemos na próxima aula.